Boa tarde, meu nome é Diacobamo Manuel Pedro Paulo. Fiz esse vídeo com o objetivo de cumprir com a tarefa que o caro engenheiro Yimbi me incumbiu. Bom, para mim falar mais sobre a ISS. A ISS, Estação Espacial, encontra-se a uma órbita da Terra a uma altitude aproximadamente de 400 km. Uma órbita tipicamente designada de órbita terrestre baixa, devido à baixa altitude. A estação precisa ser constantemente reposicionada na órbita, devido ao arrastamento aerodinâmico. E a sua fonte de energia é o Sol, onde a luz do Sol é convertida em eletricidade. A estação usa um sistema de 28 volts, igual ao ônibus espacial. No resto da estação, a eletricidade é obtida através dos painéis solares, anexados nas extremidades da sua estrutura modular, a uma tensão modular. Bom, a ISS possui uma dimensão equivalente a um campo de futebol. Sinceramente, é grande. E a ISS é uma das obras mais caras que custou posso dizer já no planeta Terra. É a obra mais cara que custou, porque ela foi montada peça por peça, do jeito que as crianças brincam com os bonecos da Lego, né? Montam peça por peça. E uma das coisas que me deixou mais surpreendente é que a ISS possui uma dimensão de um campo, mas ele só traz 6 tripulantes ou 7 tripulantes. Tudo isso é isso. Agora, a coisa que faz a gente se perguntar: como que a ISS mantém o seu movimento circular? Essa resposta vamos buscar um pouco na história lá passada. Isaac Newton uma vez disse: se eu pegar um canhão gigante e lançar uma pequena bola, ela vai cair numa determinada distância, independentemente da potência. Mas se eu jogar uma bola a uma potência maior, será que ela vai sair fora da Terra e girará o eixo e girará a Terra? A resposta é sim. A resposta é sim. Mas a pergunta é essa: o que fará que na qual essa mesma bola gira em volta da Terra? A resposta é simples. Então dali a gente se perguntou: o que faz que na qual que essa mesma bola que nós jogamos e saiu da superfície da Terra e começou a girar a Terra no seu eixo? O que faz que na qual ela gira circularmente? A resposta é simples. É porque há uma aceleração, e essa aceleração chamou de aceleração centrípeta. E nós temos aqui a sua fórmula. Temos a aceleração centrípeta igual à velocidade ao quadrado sobre o seu raio. Está aqui a fórmula. Então, e a pergunta, vem mais a segunda pergunta. E como que surge essa aceleração centrípeta? A resposta é simples. Se nós trazer a segunda lei de Newton, que diz que a somatória de todas as forças será o produto da massa pela sua aceleração. Essa que diz assim, a segunda lei de Newton está aqui. Somatória de todas as forças é igual a massa vezes a aceleração. Então, tirando da parte da equação, a partir da segunda lei de Newton, nós temos aqui a força que vai manter esse mesmo corpo em um movimento circular chama-se a força centrípeta. Então, tirando da equação dessa fórmula aqui, que representa a segunda lei de Newton, nós temos que a somatória de todas as forças centrípetas será igual a massa vezes a aceleração vezes o raio, que é igual a massa da velocidade ao quadrado. A resposta aqui, a equação está mais simplificada, na qual a força centrípeta é igual a massas, a velocidade ao quadrado sobre o seu raio. Daqui já reduzimos certas coisas. A fórmula aqui está mais simples e simplesinha. Então, esse corpo vai se mover circularmente porque ela possui uma aceleração centrípeta. E para que ela tenha uma aceleração centrípeta, é necessário que haja uma força. Essa força nós chamamos de força centrípeta, baseando a partir dessa fórmula. Mas a pergunta vem mais outra questão aqui. E o que faz que na qual que exista uma força centrípeta? A resposta é muito simples.
A resposta é muito simples. O que faz que na qual haja uma força centrípeta é a força gravitacional, em que na qual a força gravitacional está aqui. Força gravitacional é igual a força centrípeta. Força centrípeta. Então, a partir dos dados podemos, quer dizer, concluir um pouco da ideia. Então, se a SS vai manter o seu movimento circular, é porque na qual existe uma aceleração que faz que na qual o corpo gira circularmente. Então, a SS vai manter o seu movimento circularmente até completando a sua órbita, porque eu disse anteriormente que a SS precisa ser reposicionada constantemente através do arrastamento aerodinâmico. Então, para que SS tenha essa aceleração centrípeta, é necessário que haja uma força centrípeta. Haja uma força centrípeta. E para que haja uma força centrípeta, é necessário que haja uma força gravitacional, que faz que na qual a SS permanece preso, mas que continua a fazer seu movimento circular. Então, se a força gravitacional é igual à força centrípeta desse mesmo, então podemos fazer uma equação muito simples aqui. Nós temos que a constante gravitacional vezes a massa da Terra vezes a massa do satélite, que é a nossa ISS, dará a massa do satélite e a velocidade ao quadrado sobre o raio. Isso quer dizer que, a partir, aqui resumimos a equação, aqui escrevemos por seu extenso. Por seu extenso porque força gravitacional é igual a constante gravitacional vezes a massa 1 vezes a massa 2. A massa 2 representa simplesmente o ponto material, porque nós em física falamos que o ponto material é o ponto que possui menores dimensão, típico ao problema que nós escolhemos. Diferente. Por exemplo, nós podemos falar que, se nós queremos considerar um ponto material, vamos falar que o Sol seja o nosso problema e o nosso ponto material seja a Terra. Então tá ali. Então a nossa IS nesse dado de exercício é o nosso ponto material e a Terra é o problema. Então, a partir dessas todas as equações já conseguimos resumir o que faz que na qual esse IS faz o seu movimento circular. É só entender melhor essas formas. Aceleração centrípeta é igual à velocidade ao quadrado sobre o seu raio. Buscando mais, se essas coisas na segunda lei de Newton encontramos a resposta. O que faz que na qual esse mesmo corpo possui a aceleração centrípeta? Nós teremos que a somatória de todas as forças centrípetas será igual a massa vezes a aceleração, que será a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre seu raio. E aqui está um pouco resumido. A força gravitacional é igual à força centrípeta. Para que haja uma força centrípeta é necessário que haja uma força gravitacional. Então, isso é equivalente a isso. Isso é igual a essa expressão. E isso é igual a essa expressão. Bom, aqui vejamos que não temos a massa do satélite, só temos a massa da Terra. É simples. Para que a SS possua uma velocidade, a sua massa praticamente é insignificante. Então, podemos anular isso. A partir dessa fórmula, a massa do satélite é insignificante, a sua velocidade pode se manter. Então, a velocidade será igual a raiz gravitacional vezes a massa da Terra sobre o seu raio. Então, a partir dessas todas as equações está um pouco resumida o que mantém um corpo no movimento circular. Um pouco resumida. Então, a ISS, uma das coisas que espanta na ISS é que a ISS ela se move a uma alta velocidade, porque ela ela praticamente tem uma velocidade de aproximadamente de 28 mil quilômetros. Uma velocidade aproximadamente de 28 mil quilômetros. 28 mil
km. Isso quer dizer que ela é mesmo muito rápida, porque ela completa sua translação em média de 90 minutos. 90 minutos podemos dizer que é equivalente a 1 hora e 30 minutos. Isso quer dizer que a SS ela é estritamente rápida. Rápida mesmo, porque é necessário muita velocidade para que ela gire ou complete sua translação em apenas 1 hora e 30 minutos. 1 hora e 30 minutos. Mas vamos se perguntar um pouco. Se os nossos aviões cá na Terra não conseguem atingir essa mesma velocidade que a ISS tem, nós perguntamos o porquê. O porquê? Bom, a resposta é muito simples. Basta a gente buscar algumas coisas, né? Por exemplo, vamos fazer uma pequena representação. Nós temos um determinado avião. Bom, um avião um pouco feio, mas dá para fazer algumas coisas. Temos um avião. Nós temos um avião. Imaginemos que esse avião está a se mover. Ele está a se mover. Então, esse avião, quando vai se mover na superfície da Terra, é porque claramente haverá atritos. Ela será atritude. Esse atrito podemos falar que pode ser a força do ar. Então, a força do ar se chocará com o avião, fará que na qual o avião abrande um pouco a sua velocidade. Então, é por esse motivo que na qual aqui na Terra não conseguimos alcançar essa velocidade da SS. A força do vento chocará-se com o avião abrandado e modificando a sua velocidade. Nem os próprios, os jatos, conseguem escapar do atrito. Então, é necessário uma alta velocidade para nós poder fugir desse pequeno atrito. Então, o vento chocará com muita força, modificando a sua velocidade. Então, mas se nós sairmos um pouco da Terra, nós veremos que aí não haverá mais atrito, não haverá mais atmosfera. Porque se nós viajarmos em Mercúrio é um dos planetas que praticamente não tem atmosfera. E se pegares um carro, uma nave, viajando em pouca altitude terrestre, verás que ela poderá atingir uma velocidade muito alta. E essa velocidade dela, a sua força não será modificada. Porque dentro de Mercúrio não tem atmosfera, não tem ar, não tem qualquer força que apresente resistência. Quer dizer, a resistência do ar aí é nula. Então, nós podemos dizer que praticamente a ISS quase viaja no vácuo, né? Quase aproximadamente uma velocidade da luz, porque é uma velocidade praticamente impressionante. Ela viaja, quer dizer, em 1 hora e 30 minutos ela completa a sua translação, diferente da Terra que tem que levar 366 ou 365 dias. Ela só precisa de 1 hora e 30 minutos para completar a sua translação. É para nós ver que é uma velocidade praticamente muito impressionante. Agora, se nós viajamos na Lua e pegamos um canhão e lançamos a uma alta velocidade, ou pegamos um canhão e metemos uma bola e lançamos a uma alta velocidade, imaginemos que esse seja a Lua. E pegamos um canhão, lancemos uma bola, digamos que essa bola não cairá até se chocar com um canhão. Por quê? Porque na superfície da Lua não há atmosfera, não há qualquer atrito que faz que na qual a bola pare. Se nós ver na primeira lei de Newton diz que um corpo mantém seu estado natural, seja em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, caso sobre nela não houver nenhuma força, ou quer dizer, se a força nela for nula. Então, esse corpo manterá o seu movimento uniforme a uma velocidade constante. Ela vai indo até se chocar com
com um canhão. Essas são uma das formas mais simples de explicar como que a ISS tem isso a toda a velocidade. A resposta é muito simples, porque aí não se oferece praticamente nas